Vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário em um concurso público. O que quis dizer o enunciado? Vamos lá. Nós temos um concurso para procurador legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizado no ano de 2018 e a banca FCC. O que quis dizer a banca neste concurso para procurador legislativo? Ela diz sobre o Código Tributário Nacional. Então, ela já começa trabalhando ou nos levando à análise do CTN. No título 2 do livro 1º, trata da competência tributária, de acordo com estas regras. Bom, então vejam que ponto interessante, né? O enunciado trazido neste concurso, ele já nos direciona para o CTN. E, mais precisamente, ele até nos liga já ao título 2 do livro 1º, ou seja, ele leva ao participante do concurso público a uma parte direcionada do CTN, e esta parte direcionada está ligada especificamente à competência tributária. A pergunta é: o que a banca quer saber sobre competência tributária? Então vamos analisar alternativa por alternativa, acompanhe comigo. A alternativa de letra A diz que a competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre IPVA, em razão da repartição da receita tributária deste imposto entre estados e municípios, alcança apenas os veículos de propriedade de pessoas naturais e jurídicas com domicílio nos referidos municípios. Letra B. A competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre IPVA, em razão da repartição da receita tributária deste imposto entre estados e municípios, alcança apenas os veículos que efetivamente circulam no município durante mais de 181 dias por ano, demonstrando o uso concreto das vias públicas. É bastante importante que nessa questão veja que ela está levando na alternativa uma característica de legislação concorrente de IPVA, e traz também na alternativa A, falando também que a competência para legislar sobre IPVA também é concorrente. Vamos para a alternativa C. A alternativa C diz que a competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre o IPVA, em razão da repartição da receita tributária deste imposto entre estados e municípios, alcança apenas os veículos licenciados nos referidos municípios. A alternativa D diz que a competência para legislar sobre o ITR será dos municípios, sempre que estes optarem por fiscalizar e cobrar o imposto, como estabelecido no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição Federal, desde que com isso não ocorra redução do valor do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. E na quinta alternativa, que é a alternativa de letra E, diz que o não exercício de competência tributária dos municípios para instituir o ITBI, vejam, o não exercício da competência dos municípios para instituir o ITBI não defere à União nem aos estados em que eles estão localizados a competência para instituir o referido imposto. Bom, nós temos aqui uma questão de competência tributária nata, né? Trazida, portanto, pelo Código Tributário Nacional. E percebam que nós temos questões interessantes surgindo já nas alternativas. Nós temos nas alternativas de letra A, B e C, a banca trazendo ou tentando levar ao candidato uma influência de que o IPVA, que nós sabemos ser um imposto de competência dos estados, levando-se ao candidato a caracterização de se tratar de um imposto de competência concorrente, também com o município. Na alternativa de letra D, fala sobre o ITR, que é o imposto de competência da União, mas fala que quem poderá legislar sobre ITR é o município.
E na letra E, fala que se o município não exercer a competência para instituir regras sobre ITBI, nem estados, nem o DF, por exemplo, poderão também legislar sobre ITBI. Ou seja, qual é a alternativa correta? Voltemos para a alternativa A e comecemos a eliminar as alternativas incorretas até chegarmos na correta. Vamos lá. A alternativa A, ela fala que a competência para legislar sobre o IPVA, então vejam, a competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre o IPVA. É importante nós termos em mente que o IPVA ele não é um imposto que demanda competência concorrente para a legislação. O IPVA é um imposto municipal. Portanto, a alternativa de letra A, ela está efetivamente incorreta. Por quê? Porque é competência dos estados legislar sobre o IPVA e não competência dos municípios. Alternativa incorreta. A alternativa B, ela também leva à análise de uma competência concorrente para a instituição do IPVA e trazendo ainda que é competência do município para legislar concorrentemente. Friso, o IPVA é um imposto estadual, então a alternativa está incorreta. A alternativa de letra C também fala sobre a competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre IPVA. Reitero, a competência para legislar sobre IPVA é privativa dos estados. Alternativa incorreta. A alternativa de letra D diz que a competência para legislar sobre o ITR é do município sempre que ele optar por fiscalizar e cobrar esse imposto. Meus caros, esse tópico, essa alternativa D, ela demanda uma análise um pouquinho mais aprofundada. Por quê? Porque o ITR, ele é um tributo de competência da União. Se nós pegarmos o artigo 153 da Constituição Federal, nós veremos que quem é competente para instituir o imposto territorial rural é a União, ou, portanto, o ITR é um imposto de competência federal. No entanto, se permite que haja uma transferência, uma delegação da União no tocante à capacidade tributária ativa. Como assim? Se os municípios eles firmarem convênio com a União para fiscalizarem e cobrarem o eventual ITR, eles passam a ter um direcionamento maior da parcela arrecadatória desse imposto. E não há uma transmissão ou uma delegabilidade da competência tributária. A competência tributária é indelegável. É a União que tem competência para instituir regras sobre ITR. O que se delega é a capacidade tributária ativa para cobrar, fiscalizar determinado tributo. Portanto, voltemos para a alternativa de letra D, ela encontra-se efetivamente incorreta, porque quem vai ter competência para legislar sobre o ITR não é o município, mas sim a União. E, por fim, nós temos a alternativa de letra E, a última, que é a alternativa correta. Por quê? Diz que caso os municípios não exerçam a competência para instituir o ITBI, que é o imposto municipal, não será deferido nem à União, nem aos estados a competência para instituir esse imposto. Pois bem, então essa alternativa está correta porque o embasamento está no artigo 8º do CTN. O artigo 8º diz que o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Portanto, se a Constituição atribuiu, que é de competência do município, instituir regras sobre TBI, caso ele não exerça essa competência, não poderá a mesma ser delegada para os estados, nem tampouco para a União. Diante disso, a alternativa correta desta questão, a alternativa de letra E,
e reitero que o embasamento correto para a resposta dessa questão encontra-se no artigo 8º do Código Tributário Nacional.